Fala, galera! Hoje eu tô aqui com o meu convidado, o chefe Laurent Suadot, uma referência na gastronomia. Eu acho que para as gerações anteriores, para as mais novas, sempre vai ser uma referência, uma vez que você foi um dos, digamos assim, né? Não sei se você pode me dizer melhor, mas a primeira leva de chefes estrangeiros que veio para o Brasil com propostas de inovação, com técnicas francesas de base e modernizando de alguma forma, né? Certamente teve alguns antes da gente, né? Por exemplo, se você olha na história da hotelaria brasileira, você teve uns grandes hotéis, principalmente no Rio de Janeiro, obviamente, que era a capital naquele momento, mas estamos falando do final do século XIX, início do século XX. E teve algumas marcas realmente fortes, né, no mercado, como o Copacabana Palace, por exemplo. O Copacabana Palace já trazia, naquele momento, uns cozinheiros, chefes, mas que ficava preso dentro de uma organização, vamos dizer, de um esquema a ser seguida, e mesmo aqueles que tiveram oportunidade de, vamos dizer, fugir dessa estrutura, no bom senso do termo, para abrir seus negócios, fica numa linha muito relacionada à sua identidade. Abrir uma cozinha francesa, tipicamente francesa, chama internacional, cozinha internacional na época. Italiano era a mesma coisa, mas nenhum deles, na verdade, se envolveram, dizendo, eu estou aqui num país que a priori tem bastante coisas boas a me oferecer, eu vou procurar conhecer um pouco melhor seus produtos. Então, eu falo isso porque eu tenho o cardápio desses grandes hotéis de coleção pessoal, vamos dizer assim, e eu não vejo muita inserção nos menus de produtos locais. A única vez, realmente, que você tem uma presença forte de produtos locais dentro de um menu oferecido foi ainda na monarquia brasileira, com o imperador Dom Pedro II, que é o famoso baile da Ilha Fiscal, né? Que eram chiquérrimos, Pois é, né? que foi o último, vamos dizer, grande evento da monarquia brasileira. E os menus naquele evento tem realmente muitas coisas, fruta, havas, peixe, pijupirá, eu me lembro que tem o peru era brasileira, quer dizer, portanto, com as frutas exóticas, que você reencontra depois em livros na Europa, né? Então, vamos dizer que tem inserção, vamos dizer, do olhar do europeu, do exotismo, vamos dizer assim, de um país tropical, dentro dos produtos tropicais, exatamente, dentro da inserção de alguns pratos, né? Nos hotéis você já não vê tanto, mas de fato eu faço parte dessa leva, e portanto estamos falando de 1970, final de 79 no meu caso, e que vem e aí começa a inserir, vamos dizer, dentro dos cardápios, o tucupi, semente de coentro, o quiabo. Isso não quer dizer que estava vendendo, ao contrário, eu ficava olhando para eles, né? Eu tenho essa curiosidade, porque, chefe, você falou agora de tucupi. E eu li que uma vez você criou um prato e colocou que tinha tucupi e não vendia. Aí você teve que Isso mudar o nome é para verdade. poder o povo querer consumir, né? Como que foi essa Isso é em história? 1981, no cardápio do restaurante Santo Honoré do Hotel Méridien, que eu estava ali para tocar, recentemente como chefe dentro da operação, e empolgado, obviamente. Com muitas ideias. Os donos do prédio do Hotel Méridien, eles eram brasileiros, na família de origem inglesa, grande fazenda no Pará, e eu tinha um braço direito, o Paulo Carvalho, que me falou, chefe, que eu procurava vinagre, né? Vinagre de qualidade. E não havia. Então ele falou para mim, chefe, se o senhor quiser, há um produto de acidez que chama tucupi, mas vem do Pará. Aí que eu fui falar com o dono do hotel, que ele providenciou para mim, além de estroço, o cupuaçu do Pará. E aí que comecei, feliz, de colocar meu magré numa marinada com sementes de coentro e com tucupi. Só que eu coloquei tucupi e fiquei olhando. É o pior, teve um cara que eu não me lembro dele especificamente, mas um cliente que me chamou a atenção dizendo que isso era comida de índios. Quer dizer, existia um Então, preconceito que não. dos próprios brasileiros, né? Como você vai colocar um negócio desse no seu cardápio? Eu me lembro que eu voltei para a cozinha, mas tão triste, falei, mas será que eu estou equivocado, eu estou errado? E isso que é problemático na nossa área, quer dizer, você assimilar um produto dentro do seu dia a dia, uma alimentação que pode ser até diário, ou
trabalhar de uma forma mais sofisticada para atingir a plateia, vamos dizer assim, são muitos anos. São muitos anos. Estamos falando de quase 40 anos de idade, atrás. Isso é uma coisa que eu tava aqui na ponta da língua para te perguntar, porque eu fico pensando, você que está aqui há anos, que foi um dos pioneiros de aplicar, utilizar esses ingredientes brasileiros que hoje em dia todo mundo quer usar. Sim. É moderno, é novo, olha que diferente, ele veio com Até uma demais, inovação. às vezes, viu? E é aquilo, todos usam esse discurso. Eu brinco dizendo que tem uma palavra em inglês que eu gosto de julgar assim, too much, né? Parece que só sabe se falar de tucupi, de mandioca, de batata doce, de mandioquinha. E isso que ficou chique, né? Só agora isso que menos, né? Porque o Brasil produz outra coisa, né? Tem vagem, tem petit pois, tem ervilha, tem espinafre, tem couve-flor, tem brócolis, tem mandioquinha. Enfim, tem milhares de produtos nessa terra, então, tudo que se planta se dá. Eu acho que até onde identificar a cozinha brasileira simplesmente com um produto que a princípio parece nativo, que não é, na verdade, muitos deles, né, foram introduzidos. E eu acho que falta um pouco agora, tem que ter um pouco mais de abertura dessa garotada, que eu conheço todos eles. Como que é pra você isso? Porque eu imagino, você falou, tô aqui há 40 anos, né? Na época que você veio, devia ter muito menos recursos, menos insumos. Como você falou, procurava um vinagre de qualidade e não tinha. Hoje a gente já acha que já abriu muito, já tem muita coisa, mas ainda assim falta insumos de qualidade. As pessoas até buscam pequenos produtores e tal para comprar produtos melhores, acaba ficando uma produção meio que exclusiva, mas ainda existe essa dificuldade, né? Sim. Como que você vê isso assim? Houve de fato uma transformação, mas ainda falta muito? Eu acho que você falou mesmo, isso mesmo. Houve uma transformação, mas falta muito. Por exemplo, vamos pegar um produto ícone aqui nesse país, que se chama frango. Pobre, classe média, rico. Quanto tipo de frango temos acesso? Que o processo da produção desse frango é igual para todos. Não vem me falar se as empresas que estão produzindo frango que é diferente. Eu venho de um país que quando você vai no supermercado da esquina, você tem 6 tipos de frango. E de região diferente, com cor diferente, porque um tem a carne mais escura, o outro mais amarela, um foi alimentado de tal forma, isso aqui. Aqui não, estamos num processo padronizado que eu brinco dizendo que, infelizmente, muitas das coisas que o brasileiro tem acesso à sua mesa são produtos de commodity. Se trata ainda o produto nesse país de alimento básico da população brasileira, como um commodity. Você falou, cheguei aqui no Brasil, o pato era tão bom quanto que a gente tem hoje. Havia uma carne de vitela, que só agora está começando a reaparecer. Mas havia uma carne de vitela boa, né? boa. Naquela época. Né? O porco não era tão bom quanto hoje. Ficamos no ano passado sem codorna. Eu fiquei feliz de ver essa semana que tem uma empresa do Sul que voltou a produzir codorna, é muito bonito. Empresa pequena, quer dizer, médio porte. Quando eu falo pequeno, médio porte, porque tem, obviamente, umas imposições do ponto de vista de vigilância sanitária, essas coisas, que tem que estar presente. Então, não é um fundo de quintal. Sim. Tem que ser umas empresas pequenas que realmente né? focou em cima de um nicho, um produto, e que vai se subjugar a uma linha de produção, sabendo que tem realmente um acompanhamento sanitário. Até aí, tudo bem. Mas tem que ter mais dessas empresas. E o que você acha que falta, assim, para ter mais dessas empresas? Então, é uma questão da indústria como um todo? Exato, eu acho que são monopólios. Como pode que de duas ou três empresas desse país produzir frango? Num país que tem 8 mil quilômetros de costa. E o peixe é a mesma coisa. Então, tem regiões no Brasil que não chega peixe, que não tem, as pessoas não têm acesso, nunca comeram. Não, tudo isso, vou ser sincero, tudo isso é trabalho. Porque quando você tem uma pesca que acontece numa micro-região, você desenvolve um processo de acompanhamento, de uma fiscalização, apesar que esse termo eu não gosto muito, de acompanhamento, do ponto de vista de vigilância, de embalagem, transporte, estrutura, tudo isso dá trabalho. É muito mais fácil entregar isso na mão de um ou de dois, que vai satisfazer outras pessoas que não seja o consumidor. Então, é uma questão, na verdade, não vou dizer nem cultural, uma questão social, que dá trabalho e que daria emprego por muita gente, Com certeza. sem ser obrigado a sair do lugar onde ele nasceu. Então, eu sou suspeito, porque eu nasci num país realmente onde essas coisas funcionam, e funcionam muito bem. Agora, em um país pequeno, sem dúvida, nós temos 23 estados aqui, se esses estados tivessem um pouco mais de independência nos seus trabalhos e permitir que os produtos, apesar que agora foi assinada pelo governo, pelo presidente da República há pouco tempo, a possibilidade de um produto de fabricação artesanal de uma região
partir do momento que ele é subjugado a uma vigilância sanitária estadual, poderá ser vendida ao mercado nacional. Mas foi muito difícil. Havia gente que tentava barrar isso de cabo a rabo. Eu não vou dizer quem, porque eu sei quem são, mas é terrível. É um atraso. Né? Nem nos Estados Unidos você tem isso. Você vai nos Estados Unidos, você é chefe em Miami, seus legumes vão chegar da Califórnia. E, de fato, estamos num país tropical, existe uma zona de risco maior, porque a gente está num país que tem 70%, 80% de umidade em várias regiões, mas isso não quer dizer que não é impossível. Eu sempre falo o seguinte, óbvio que isso não deve agradar a muita gente, mas que nós não podemos falar de uma cozinha brasileira representativa sem ter um reforço de uma cozinha regional qualitativa. Quando eu falo qualitativa, não é só a expressão do prato que vai ser apresentado ao cliente, mas os insumos, todo esse processo, por exemplo, que tem que vir de trás do produtor, pequeno, médio, seja o que for, da embalagem, da distribuição. Porque tem um discurso agora, pequeno produtor, fica lindo, porque é pequeno, pequenininho, tadinho, pobrinho. Mas não é assim. Não é bem assim. Não é assim que tem que olhar a coisa. Tem sempre esse lado um pouco do coração, né? Eu vou ajudá-lo, mas não é ajudar o pequeno produtor, é ajudar a população brasileira a ter mais acesso a um alimento de qualidade. E se isso tem que ser produzido por pequenas e médias empresas, muito bem. Que as grandes continuem para a questão da balança comercial, continuam, mas deixa os outros também fazer. E aí, sim, se adequar a legislação a esse novo formato que pode aparecer de pequeno e médio produtor que se dispõe a fazer produto de qualidade e que seja realmente distribuído no Brasil inteira. É a mesma coisa como quando a gente iniciou na sua conversa, um cozinheiro brasileiro, ele é menos inteligente que um francês ou um alemão? Não, claro que não. Então, o que diferencia é o acesso que ele vai ter. Então, é uma visão enorme, mega, social, cultural, alimentística, que tem que ser vista nesse país e rapidamente, porque a população só fica aumentando. Eu com uma visão assim muito leiga, né, de consumidora, mais de cliente, eu fico pensando, eu acho que o que falta não é a motivação dos grandes cozinheiros, dos chefes, não grandes, mas todos, né, Sim. do setor em si, mas é o próprio consumidor entender o que tem por trás daquele prato que chega para ele. Eu acho que há uma desvalorização e muitas vezes eu acho que as pessoas subestimam ali, tipo, por exemplo, vem um prato e um prato de massa, aí você olha o preço, nossa, que absurdo. Vou fazer uma massa em casa, eu não vou gastar isso, vou gastar 1/3 disso. Mas a pessoa não está preocupada em saber qual é o insumo que foi utilizado, se é de qualidade, quem é o fornecedor, qual todo o processo. Que para estar naquele ambiente, ele não está pagando só o prato de comida, ele está pagando todo o conforto, o serviço, todos os funcionários que estão trabalhando. Então, eu acho que é mais um problema, um dos problemas, é mais de nós como consumidores, o povo em geral, do que quem é do meio mesmo, os cozinheiros, os chefes e as pessoas da área. E isso já de muito tempo, né? Exato. Por exemplo, no Brasil, você já está há 40 anos, você deve ter acompanhado toda essa mudança que eu passei a reparar há pouco tempo. As pessoas não valorizavam nem a profissão de cozinheiro. É verdade. Né? Eu acho que era uma profissão que ninguém queria seguir, não tinha formação, não tinha faculdade, né? Eu acho que na França, quando começou por ser o berço, tinha essa coisa muito ligada à hotelaria, né? Você se formava não só como cozinheiro, mas também para trabalhar no hotel, como garçom. E aqui no Brasil chegou ao quê? Deve ter 15 anos, 20 no máximo, uma formação, talvez nem tenha isso, uma formação de... um pouco mais, né? O Senac, que começou realmente para valer na década de 70, né? Mas, já tinha na década de 70? Começou em 74, 75, Só não era muito disseminado. Não. A maioria dos caras que trabalhavam em cozinha, assim, enfatizou muito bem, o cara trabalhava por uma questão de sobrevivência. E a profissão cozinheira não tinha valorização nenhuma. Eu me lembro que a minha primeira namorada no Brasil, quando o pai soube que eu era cozinheiro, ele virou as costas. Cozinheira, menos que menos, né? Os pais pensam, como assim vai ser cozinheiro? Vai ser ninguém na vida, né? Imagina. Isso. Mas o que você falou também é realmente a relação do consumidor com o alimento no Brasil tem que ser muito bem trabalhada. E aí não tem outro caminho que via escola, quer dizer, da garotada. Entender que na hora que ele está na frente do alimento, não é algo de descarto, tem uma história por trás. Então, esse tem que ser contado, né? Senão, realmente, vamos ficar nessa, né? Eu volto a falar do frango, sempre o mesmo frango,
na nossa mesa, a todos nós. Eu não estou dizendo que ele é ruim, mas poderia ter melhor. Então, Não, e é claro, né? Você compra um frango orgânico ou um frango caipira, a diferença no produto, né? Quando você bota um do nada lado a do ver. outro, é absurdo, né? Assim, Mas se o cara pega um frango caipira que não tem uma origem e põe isso no seu restaurante, é capaz de dançar, né? Então, é complicado, né? Por isso que eu falo, o movimento tem que ser uma grande mesa redonda e trabalhar em prol de uma melhor alimentação no Brasil como um todo. E como é pra você, chefe, ver toda essa transformação até da visão das pessoas em relação à gastronomia? Porque eu participei de um reality show amadora, né, total, minha vida era toda do mundo corporativo e nem imaginava que eu poderia entrar naquele lugar, entendeu? Entre quando eu vi, eu tava lá dentro. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Que louca. E me subestimei, enfim, avancei bastante, fui bem na competição. Mas eu acho que os programas de TV ajudaram de alguma forma, ter uma valorização, mas eu acho que ao mesmo tempo houve uma glamorização. Sim. Então as pessoas acham que só existe a profissão dentro da gastronomia de chefe, Sim. que na verdade eu entendo como um cargo, a profissão é cozinheiro, Isso. né? E ninguém, é aquela brincadeira, ninguém quer ser cozinheiro, todo mundo quer ser chefe. Exato. Né? Claro que em todas as profissões acontece isso. Eu era do mundo corporativo e os estagiários, quando entram, já querem ser gerente, não querem aprender, tirar xerox, fazer as coisas. E eu acho que na cozinha, hoje, as pessoas que assistem na TV acham que é assim também. Sem dúvida. Eu vou fazer uma faculdade e já vou ser chefe, já vou ganhar dinheiro, já vou assumir um restaurante. E não é bem assim. Qual que é a sua visão nesse sentido, assim? De fato, foi legal essa transformação, mas ao mesmo tempo tem os dois lados? Eu acho que o que é importante, vamos dizer, essa visualização desses programas como um todo, reality show e companhia, é uma democratização justamente da alimentação, descobrindo que coisa legal, eu não esperava que tem que ser perfeita na execução, existe um processo de competitividade e tem um ganho ali que pode ser realmente uma recompensa extremamente generosa. Mas do outro lado, como bem citou, é glamour, né? Quando a gente sabe que toda a profissão artesanal, que eu sempre gosto de citar esse nome, que é o ofício. O ofício eu não vou dizer como uma abnegação, mas é você obedecer, se conscientizar, se organizar, se disciplinar, não só do ponto de vista pessoal, mas na própria execução dos trabalhos que você vai fazer. Buscar a execução e fazer do melhor, não é ser o melhor. Eu acho que isso é importante, você executar o melhor. Executar o melhor, você passa obrigatoriamente por umas prerrogativas de ensinamento que vem de uma questão histórica, né? Que tem uma relação com a parte gestual, com a região da onde você nasceu. O peixe do Rio Amazonas não tem nada a ver com o peixe do Atlântico Sul que a gente tem aqui. Então, tudo isso, a aproximação do ser humano com o alimento, respeitosa, tem que respeitar o que chega na tua mão, que é a natureza que está te oferecendo, e com isso você vai ter que saber executar de uma forma adequada e envolve obrigatoriamente uma questão de aprendizagem. O aprendizagem na língua latina é muito simples, é aprender a saber fazer. Aprender a saber fazer, você não vai aprender em 2 meses, nem em 4, nem em 6. Uma aprendizagem se estende, mesmo com todo o iPhone que tem hoje em dia, com todos os programas que tem, com toda essa tecnologia. Essa questão gestual era de se sentir muito segura no seu raciocínio e na execução pelas mãos. Então, você vai ter que realmente obedecer a pessoas que, a princípio, sabem, estão aqui para te ensinar. E aí leva um período de 2 a 3 meses para se tornar e galgar e conquistar seus espaços para um dia alguém dizer, você vai ser chefe. Não, e é engraçado, porque uma vez eu vi uma história de um chefe contando, né, que ele tinha um estagiário novo num restaurante no Rio, e aí o estagiário achou que já ia chegar fazendo filé mignon, né? Falou, não, querido, você ainda vai cortar muito legume, descascar muita batata, até um dia você me apresentar uma sugestão e eu poder achar que você pode avançar alguma coisa nesse sentido. Eu diria, você observar de que forma essa pessoa está evoluindo dentro da cozinha.
na sua velocidade, na sua postura, na execução dos pratos que você tem no cardápio. Ele não está aqui para colocar para fora o que ele acha que tem que ser. Ele tem que seguir uma linha da casa, porque tem clientes que vêm pela casa, eles não estão vendo por causa dele. Né? No máximo, eles vêm por causa do chefe, mas o chefe por trás tem gente que está aqui para trabalhar para o chefe, para trabalhar para a casa. E o dia que ele tiver realmente o assento adequado, ele pode até dizer, então agora eu vou fazer a cozinha que eu gosto, mas esse problema é seu. Mas enquanto você está trabalhando dentro de uma organização, você tem que obedecer à organização e não falhar no gesto e na postura, porque senão você vai melar todo mundo, como a gente fala em português, bem claro, né? Então, isso realmente, as pessoas que têm acesso a esses programas não têm ideia, né? Elas acham que uau. É uma coisa maravilhosa. Mas, do outro lado, eu sou o primeiro a dizer que realmente tem um lado muito positivo da democratização do comer bem e de fazer bem feito. Acho que isso é importante, né? E me conta uma coisa, aí agora já da curiosidade tem a ver com essa coisa do aprendizado. Você veio muito novo pro Brasil, Sim. né? E quem te incentivou e quem te mandou foi Paul Bocuse. Exato. Apenas, né? Me incentivou, não, definiu. Te mandou? Não. Deu um pé na bunda e vai fazer. Foi meio isso? É isso aí. Como que foi essa história? Me conta, porque, né, todo mundo acho que vai ter curiosidade Eu disso. sou de uma geração ainda que o incentivo, Só mandou e foi. E você, ok, chefe, vou fazer isso? Não tem nem discussão. Primeira coisa, o que você pensou? Brasil, o que eu vou fazer lá? Não conhecia nada. Nada. Eu me lembro que eu fui pegar, na época não tinha internet, né? Você pegava uma enciclopédia, né? E aí eu fui buscar Brasília, 155 milhões de habitantes. Né? E aí vem aqueles clichês de sempre, né? No Rio de Janeiro, praia, mulher bonita, aquela coisa toda. O futebol, porque eu gosto de futebol, então obviamente que eu tinha uma ideia, né? Ainda seleção de 70 e 74, então estava na cabeça. E aí foi assim, então, se o velho está dizendo que eu tenho que ir, eu vou, né? Eu vou fazer o quê, né? Mas, a princípio, era para um período muito curto, né? Ah, era só uma experiência. Na verdade, era um contrato de 6 meses renovável. Você veio para o Meridian. Isso, ele me mandou para cá porque ele tinha acabado de abrir o restaurante, estava com pequenos problemas, vamos dizer assim. Faltava uma pessoa para apoiar o chefe que ele já tinha mandado. E aí eu vim, mas sabendo que, bom, não ia demorar muito tempo. Depois, os horizontes eram outros. Você pensou assim, vai ser só uma experiência. Enquanto isso, vou namorar bastante, vai ser ótimo. Jogar bola. Tava lá nos 20 anos. Não, jogar bola não, porque eu sabia que eu não teria tempo para jogar bola, não. E se eu fosse jogar bola, ele ia ser o primeiro a me dar um chute na bunda para ir embora. Então, ele tinha uma missão para cumprir e certamente que agradou bastante, ele pediu para mim ficar, o chefe que estava no local foi embora Você assumiu assim? Ele me pediu para assumir num tempo também, num período, porque eu sempre estava com a cabeça de não ficar. Ele falou, não, mas enquanto eu encontro, e aí o restaurante melhorou, a mídia foi, os resultados foram extraordinários. Aí você brilhou, arrasou, né? Isso. Então, depois abriu o restaurante. E aí foi. Né? No meio do caminho encontrei minha futura esposa, que realmente foi muito importante também para não só para me segurar, mas para me enquadrar, que eu era um jovem maluca, né? Um bom vivant. Exato. Tava Então, certo, né, chefe? aí tudo isso, um pouquinho dos ingredientes de cada coisa acabou realmente segurando, Te né? seduziu. E principalmente eu falo que eu tinha uma equipe extraordinária, gente muito simples, da idade do meu pai, maioria nordestina, maioria semi-analfabeto e até alguns analfabetos completamente. Era a mão de obra que tinha naquela época Sim, pra mas de uma cozinha? dedicação, os caras que entendiam a chance que eles tinham de estar no local para aprender uma profissão, um métier que jamais ele tinha sonhado que ia lhe abrir umas portas. Ele estava ciente disso, né? Quando eles viram, depois de 2, 3 anos comigo, que eu já era o melhor restaurante do Brasil, você imagina que os caras estavam, né? Os parentes do Rio Grande do Norte, a Paraíba, do Ceará, que a maioria era tudo de lá, né? O filho, o neto, estava trabalhando no melhor restaurante do Brasil. E tinha uma equipe realmente fenomenal, tanto na cozinha como no salão, inclusive. Né? E como era para você, chefe? Porque assim, você é muito jovem, construiu, virou uma referência, né, para grandes Mas eu chefes. comecei muito novo, 14 anos e meio, eu estava na cozinha, né? Então isso ajuda também, né?
Quando você chega com os 20, seus pés sempre no chão, né? você Assim, chega com 20, você já está... experiente já. Já é fera, né? Uhum. E aí, como que foi empreender naquela época, né? Abrir o seu primeiro restaurante? Aí foi depois, em 1986, né? Eu já, então, estou com quase 30 anos de idade, né? 29. E, na verdade, a história é essa. Eu ia embora para Nova York. Ah, você tinha decidido ir embora do Brasil. Isso, eu não. Na verdade, eu queria ir embora, mas o Monsieur Bocuse, me ofereceu para ir para Nova York para chefiar o restaurante Le Cirque. Nossa, chefe Laurent era o quê? Braço direito do Bocuse. Eu era um dos brasileiros dele, porque, incrível. sem dúvida, né? Porque ele tinha um restaurante em Lyon, naquela época, tinha um no Japão e Rio de Janeiro. Epcot Center não tinha aberto ainda, ele abriu só depois. A multiplicação dos restaurantes no Japão veio bem depois. Então, estamos falando em 1985, eu sou um dos 4 colaboradores, vamos dizer, dele, né? Na época, né? Com 28 anos de idade, né? Aí ele falou, você vai para Nova York, porque eu acho que o lugar é para você. Aí não fomos, e eu não vou encurtar a história, então voltamos, e quando eu voltei, um grupo de empresários brasileiros só disse que eu ia embora, e me chamaram e... Não vamos perder você. Isso. Foi tipo isso. Isso, me convenceram que eu tinha que ficar aqui. Me convenceram, né? E abrimos o restaurante. Que foi um sucesso, né? Exato. E eles eram os investidores, obviamente, né? Como sócios, né? E aí fiquei lá até 91, crise mais crise nesse país, né? No Rio de Janeiro. E decidimos, porque houve um esvaziamento econômico na cidade do Rio de Janeiro, mercado financeiro, companhia aérea, outras grandes companhias internacionais, vindo para São Paulo. E um dos meus sócios era paulista. Falou, Laurent, antes de você tomar qualquer decisão de ir embora, vem para São Paulo. E aí vim para São Paulo em 91. Com o restaurante, inicialmente, durante 10 anos. E com a escola, que vai fazer 20 anos agora, que inauguramos em 1999. E, chefe, como que é, assim, a formação aqui na sua escola? Porque você fala muito dessa coisa da base, da gastronomia, né, francesa, né, a tradição, mas você coloca um toque de modernidade. Você não acha que precisa ter toda aquela base francesa bem que servia para os reis, para os monarcas? Não. Você não acha que isso hoje ainda é necessário para a formação de um grande cozinheiro? Eu acho que o que é necessário, o que eu sempre falo é o seguinte para os alunos aqui, cozinha francesa, eu sempre falo isso para desafiá-los. Eu sei que aí eu vou mexendo no coração. Para a cozinha francesa é a melhor do mundo. Aí os caras, olha assim, né? E aí eu, logo em seguinte, eu falo, quando eu defino que ela é a melhor do mundo, eu não estou me referindo a uma questão do paladar. Cada um define a cozinha que ele mais gosta. Você vai preferir a cozinha italiana, você vai preferir a cozinha, sei lá, mexicana, do sabor do México, você do Peru, você vai preferir a cozinha alemã, e aí vai. O diferencial é que a escola da cozinha francesa, por isso que eu falo que ela é a maior, ela é uma escola embutida num processo reflexivo muito grande, que isso é muito ligada à história do país. Não é uma coisa que eu estou falando. A história fala. Você tem data, né? Eu vou me repetir, em 1735, você tem um chefe que se chama Vincent de la Chapelle, que é Vicente de la Capelle, que é o servidor, officier de bouche, que se chamava à l'époque, né? Oficial de boca, né? Não era nem cozinheiro, nem chefe. Então, ele está no meio de um momento muito forte na França, que a gente chama les Années-Lumière, não é? Dessa relação que o homem começa a definir, da importância das ações individuais e do coletivo. Né? E por que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou fazendo aqui? Como eu estou fazendo aqui? Já antes pensado por um filósofo que se chama Descartes, né? Que realmente aí, com eles essa reflexão vem mais profunda ainda, né? Que não é só de chefe francês, de chefe francês, não, de filósofo francês. São inglês, são alemão, que se juntam, e começam a discutir. Esse cara, coincidentemente, ele é o primeiro que eu falo que codificou a cozinha francesa. Que ele entende que realmente a linguagem é fundamental, a sua forma de se expressar é importante. O verbo define um gesto. Quando você constrói uma frase, em qualquer língua que seja, se não tem um verbo, você não vai entender nada do que eu estou falando. A questão do verbo, na construção de uma receita, ela é fundamental, porque ela vai traduzir
uma forma de execução. Essa fonte de vocabulário, que a gente chama vocabulário culinário, através desse verbo, você vai ter um método de trabalho, uma técnica a ser aplicada. Então, isso faz parte do campo de aprendizagem. A escola francesa que, pela primeira vez, colocou isso para valer. Depois, essa forma de método de trabalho de aplicação, ela vai ser aplicada com a identidade de qualquer país aonde vai acontecer. Então, você vai ter uma cozinha executada de uma forma adequada, com uma conotação muito do país que você definiu. Tem da Rússia, da Alemanha, da Itália. E grande chefe hoje reconhece isso. Chefe, e aí me conta uma coisa. Tem hoje muitos programas de TV, né? Muitos chefes na TV, que tem uma facilidade maior de contato com o público, de rede social, que de alguma forma, né, até construíram mais a sua carreira como chefe na TV do que propriamente no dia a dia. O que você pensa disso, assim, desses chefes que foram para a TV? Eu acho que é igual aos programas, tem um lado da democratização que é muito bacana. Eu acho que eu conheço alguns deles, né, que são meus amigos. Eu não vou citar, senão vão ficar com ciúme um do outro, né? Eles têm uma capacidade comunicativa fenomenal, que eu não tenho. Ah, mas tem, porque aí eu vou fazer aqui a sua defesa, porque quando você apareceu recentemente na TV, a internet amou. Pois é. A internet adorou que você foi, adorou te conhecer. Mas essa turma, que são muito mais jovens que eu olho para eles e sabem do que eu estou falando, né? Tem alguns aí. Eu adoro eles, porque realmente eles sabem envolver as pessoas de uma forma que é muito positiva para o setor. Uns conseguem comercialmente dar certo, outros não. E outros entenderam que era melhor ficar onde eles estão. Ótimo, a partir do momento que isso vem para agregar e somar, eu não vejo nenhum problema nenhum. Bom. Ô, chefe Lohan, então pra gente finalizar, eu vou fazer uma brincadeirinha aqui, tipo um bate-bola. Tá. Mas pra gente fazer uma brincadeira aqui. Tá bom. Essas coisas de internet. Qual se você tivesse que escolher uma grande regra na cozinha, qual seria a primeira, assim, da sua lista? A regra, número 1, respeito. Respeito. Em qualquer lugar, né? Se você tivesse que escolher um ingrediente brasileiro para usar para sempre, uma situação totalmente hipotética, né? Não, um ingrediente brasileiro, um produto brasileiro que sempre me agradou, que me agrada muito, é caju. Caju? Incrível. E é super versátil também, né? Pois é mal conhecida. Mal conhecida, né? O pessoal só toma suco de caju e de vez em quando. Né? E a castanha. E a castanha, exatamente. Um prato francês que você acha que todo mundo tem que experimentar na vida, pelo menos uma vez. São tantos, né? Bom, eu posso falar de um prato que eu pessoalmente gosto, mas isso não quer dizer que os brasileiros vão gostar. A blanqueta de vitela, mas a partir do momento que ele é usado com a parte da frente do animal e que não seja com creme demais. Olha, cheio de pontuações aí, considerações. E agora uma brincadeira. Pão francês ou baguete francesa? O pão... baguete, óbvio. Eu também, prefiro a baguete francesa. Inclusive a que eu aprendi aqui, entendeu? Na escola. A baguete é por baixo do braço. Exatamente. E agora, para fechar, um chefe que você considera como uma referência, ou que foi, né, uma referência para você? Eu acho que são muitos, né? Mas, para não entrar, vamos dizer, no chefe conhecido internacionalmente pela mídia, sem dúvida, aquele primeiro que me ensinou a trabalhar. Se não fosse ele, eu não estaria aqui na sua frente. Que se chama Jean Guérin, com quem eu falo até hoje. É uma mente brilhante, sempre muito discreta, mas brilhante, porque ele teve que parar até a profissão por problema de artrose e se tornou professor informático quando a gente estava iniciando a informática no mundo. Se chama Jean Guérin, que ninguém conhece. Já vamos dar no Google, vamos usar a internet, vamos pesquisar. E que foi a pessoa que mais me incentivou e se não fosse ele, jamais teria conhecido Paul Bocuse e todos esses grandes chefes aí ao redor do mundo. Chefe, muito obrigada. Eu que agradeço. Foi um prazer. Valeu, turma. Galera, sigam o Chefe Lohan nas redes sociais. Isso. Vou deixar aqui embaixo as redes sociais para todo mundo acompanhar ele. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixem comentários aqui que depois eu vou perguntar tudo pro chefe. Tá bom. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.